com o seu bendito Espírito Santo, e esta joia permanece dentro do meu coração até este presente momento. Dou graças ao Senhor que está no meio de todos nós. Eu tinha grande desejo de conhecer essa querida irmandade, e no tempo certo também o Senhor preparou. Não era nem para mim estar aqui hoje, porque tínhamos um outro compromisso, mas o Senhor mudou os caminhos e aqui estamos também. Cara, irmandade, eu dou graças ao Senhor, porque Deus permitiu que por quase 25 anos vivi com a minha mãe ali na Itália, e não faltaram lutas, dificuldades, provas, mas o Senhor não nos deixou nem um minuto. Em toda luta, em toda prova, Ele esteve presente, nos guardou, nos firmou nesta graça. Os irmãos bem sabem que a Europa não é o Brasil, mas ali no meio daqueles poucos irmãos que quando chegamos ali ainda não tinha salinha de oração, congregávamos num apartamento da nossa caríssima irmã Lídia, que já dorme no Senhor. Ali não podíamos cantar alto, não podíamos falar alto, então era tudo muito pouquinho, uma dificuldade, e juntava aquele inverno da carne, o inverno da alma, irmãos, mas o Senhor nos guardou ali, nos escondeu, irmão. Eu nunca fiquei desempregada naquele lugar, muito difícil, mas o Senhor sempre nos socorreu. No tempo certo preparou uma casa para nós sem condição nenhuma, irmãos, porque para um estrangeiro ali comprar alguma coisa, alguma casa, tem que ter uma condição mais ou menos, e no tempo certo o Senhor nos deu na nossa mão. Foi um presente que o Senhor nos deu. Eu considero aquele lugar a minha segunda casa, irmãos, mas também o Senhor falou para nós que um dia Ele iria preparar o meu esposo. Quando o Senhor me chamou nesse caminho, eu tinha 13 anos, e o Senhor falou para mim: o casamento para você não é cedo, você vai me servir muito. Mas também não imaginaria que iria passar muitos anos, irmãos. Eu agradeço a Deus que o Senhor falou para mim. Quando eu obedeci, o meu esposo ainda não tinha nascido nesta graça, e o Senhor falou para mim: o seu ainda não nasceu. Eu vou limpar ele, vou lucidar e vou colocar numa prateleira onde todos verão. E assim foi, mas eu não tinha entendido o que seria essa prateleira. Dou graças ao Senhor que os anos se passaram, e eu já tinha quase 47 anos quando Deus deu a graça de conhecer o servo de Deus. Não esperava mais, irmãos, mas eu dou graças ao Senhor que a sua promessa se cumpriu na minha vida, irmãos. E aqui estou feliz aonde Deus nos colocou, no meio de uma irmandade simples, amorosa, calorosa, acolhente. O lugar é bastante quente, é muito diferente da Itália, irmãos, mas eu sou feliz. E quando Deus prepara de ir para a Itália, às vezes eu vou sem Ele, e Ele fala, eu falo assim: meu bem, eu não vejo a hora de voltar para o Piauí. É assim que Deus faz na nossa vida. Eu dou graças a Deus por tudo. Não trouxe saudações daquela querida irmandade da minha comum ali no aeroporto em Teresina, mas desejo levar as vossas para saudar a toda aquela irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Eu dou graças ao Senhor por tudo. O nome de Deus seja louvado. Amém. Eu também, nesta noite, agradeço a Deus pela grande obra de salvação, de resgate da minha alma, desse mundo, irmãos, de ilusão e perdição. Me chamou o Senhor nessa cidade de Campinas no ano de 1984. Eu me considero muito novo em termos de fé mesmo, mas assim fez o Senhor, me chamou em 1984. Considero esta cidade o meu berço,
aqui estão os meus alicerces na fé, e o ministério, e tudo que Deus fez na minha vida, que o Senhor tem cumprido na minha vida, me anunciou nesta cidade. Eu tenho um grande amor pela obra de Deus aqui, e especialmente aqui pela fazendinha, onde começou a minha missão ministerial. Então Deus me guardou, irmãos, me deu uma família cristã. Dou graças a Deus pelas filhas que Deus me deu, e dou graças a Deus porque eu tinha muito, é natural de um moço, né, dos sonhos da mocidade, eu tinha muito desejo de ter um filho homem. Eu sempre sonhei de ter um filho homem, e o meu sonho era simples, eu já olhava na velhice e imaginava um filho homem para ser meu companheiro, meu amigo, estar comigo na minha velhice. E o Senhor me deu 3 filhas, a Irmandade aqui sabe que são 3 meninas. Mas, quando o Senhor me deu a mais nova, que eu aceitei a vontade de Deus, que seria a última, o Senhor falou assim para mim, falou assim: como tu aceitaste a minha vontade, pelas tuas filhas eu te darei filhos. E falou isso para mim, e eu guardei isso. Irmãos, como Deus é criterioso nas minúcias da sua promessa, do seu falar, né? Nos detalhes. Deus é muito maravilhoso. Porque, irmãos, Deus preparou, me deu 3 gêmeos. E eu dou graças a Deus porque isso Deus fez comigo, tá, irmão? Não serve para ninguém, foi o que Deus fez comigo, na minha vida, diante de tudo aquilo. Eu dou graças a Deus porque esses 3 gêmeos, eles não me chamam de irmão Raimundo. Os 3 me chamam de pai. E eu não pedi, minhas filhas não pediram. Mas os 3 foi em tempos diferentes, em épocas diferentes, chegaram para mim e falaram: o irmão é o pai que Deus me deu, né? Quando veio a minha viuvez, aqueles meninos cuidaram de mim de uma forma, num zelo, que se eu fosse sair de casa, eles diziam assim: pai, o senhor precisa de nós, quer que eu vá com o senhor? Eu levo o senhor? Não, filho, não precisa, eu vou ali resolver alguma coisinha. Se eu demorava, ligava: pai, onde o senhor está? O senhor está tudo bem? Tá, filho, está tudo bem, estou aqui. Se eles iam sair, não saíam sem chegar: pai, eu vou no lugar tal, assim, o senhor precisa de alguma coisa, quer? Enfim, assim Deus fez, me deu 3 filhos, e desta união das minhas filhas, Deus já me deu 7 netinhos. Então eu dou graças a Deus, porque o Senhor assim tem me ajudado, me abençoado. A Irmandade sabe, em 1993 Deus nos mandou lá para o estado do Piauí, e já são 31 anos que saímos daqui, e nesses 31 anos muita obra Deus fez, muito movimento Deus fez na nossa vida. Esse ano, sem eu esperar, eu acho até que eu não tenho mesmo condição nenhuma, mas este ano já me chamaram do braço, liberaram para fazer a ordenação de anciães e diáconos, né? Já ordenei uns anciães este ano, uns diáconos, por graça e misericórdia de Deus. E o Senhor nos tem ajudado, nos tem abençoado, irmãos, naquela obra ali, naquela cidade que alguns dos irmãos já nos visitaram lá. Eu também quero agradecer a Deus. Eu contei isso ontem, a Irmandade também conhece, mas aqui tem corações, tem filhos que precisam ouvir isso. Como a Irmandade sabe, aqui em Campinas Deus me chamou, mas quando o Senhor me chamou, eu estava aqui a trabalho. Logo eu fiquei aqui em Campinas um mês, dentro desse mês o Senhor me chamou e eu voltei para casa de meu pai, para assumir o emprego que eu ia trabalhar. Mas quando eu cheguei mesmo em casa, eu já fiz um propósito. Em casa não, no centro de formação, eu fiz um propósito. Eu falei: crente, não, eu não tenho tempo agora.
Eu tenho um sonho para correr atrás, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que ganhar minha vida, eu não tenho tempo para ser crente. Agora isso aconteceu aqui mesmo, nessa cidade de Campinas, nunca mais eu vou pôr o pé aqui, eu não vou voltar para cá, nunca mais. Quando chegar lá eu vou estar no meu mundinho lá, né, isolado, não precisa ninguém saber, ninguém vai saber disso. E fez esse propósito de me distanciar de Deus. E voltei. E um dia, irmãos, logo que eu cheguei ali, eu fui transferido para uma cidade do Maranhão. Naquela cidade não tinha obra de Deus. E eu não vim de batizado com 20 anos de idade, não tinha conhecimento de absolutamente nada de doutrina, não sabia o que era, enfim, o que agradava a Deus ou o que desagradava a Deus. E quando eu cheguei lá naquela agência bancária, irmãos, naquele dia para começar a trabalhar, tinha uma pessoa ali muito comunicativa, um líder ali, né, essas pessoas bem, né, que movimentam o ambiente. Ele chegou para mim e falou: ô Furtado, me chamou pelo sobrenome, ô Furtado, seja bem-vindo, papai, esse é fulano, esse é cicrano, me apresentou e o pessoal falou assim: na sexta-feira, quando termina o expediente do banco, à noite a gente vai para o Lions. O Lions era um clube que tinha lá, e nós vamos para o Lions e ficamos lá, e lá é bom, e lá é um ambiente gostoso, e pá, vamos. Eu falei: vamos sim. Esse eu cheguei numa quarta-feira. Na sexta-feira, quando eu cheguei em casa, que eu estava tomando banho para me trocar, para ir lá a encontrar com eles nesse clube, eu estava tomando banho com uma de canequinha, como diz. E quando eu joguei assim aquela canequinha d'água assim no meu rosto, com aquele barulho que faz água, mas ouvi uma voz que falou assim: para onde tu vais? Ela voz me perguntou: para onde tu vais? E eu segurando a canequinha aqui, tirei assim um excesso de água no rosto e falei assim: eu vou pro Lions, vou pro clube. Enchi a canequinha novamente, joguei novamente. Quando eu joguei aqui, aquela voz falou assim para mim: não vai lá, a morte te espera lá. Pronto, a partir daquele dia, cada irmandade, podem crer, dentro do meu coração uma voz, e aquela voz eu sei que era do Espírito Santo, né? Tudo que se apresentava que não era de Deus, da parte de Deus, aquela voz reprovava dentro de mim: não. E aquilo foi me sustentando, mas foi também me deixando encantoado, e eu não sabia bem o que era aquela voz que me dominava. E um dia eu vim para Campinas, em 1986 eu vim para Campinas. E um dia eu estava sentado na pracinha da Telesp, que tem aqui no Castelo ali, um final de tarde, tinha ali um prédio da Telesp, tem uma pracinha em frente, não sei se é mais desse jeito, mas eu sentei ali e fiquei chorando e lamentando o meu batismo, porque eu me sentia prisioneiro de Cristo, eu não entendia direito as coisas ainda, e eu comecei a chorar, me sentindo prisioneiro, e saudade da mãe, saudade do pai, saudade do meu irmão, que eu tenho um irmão, e saudade dos meus irmãos. E quando eu estava chorando naquela pracinha solitário ali, tinha até uma irmã Verônica, que morava ali naquela pracinha ali, né? E aqui ela me viu e falou: meu filho, o que você está fazendo aí? Eu falei: nada, irmã. Mas só que ela viu que eu estava chorando. E quando ela saiu, conversou ali comigo, o Senhor falou assim para mim: hoje tu lamentas o teu batismo. Eu estava lamentando, sabe, irmão? Eu tinha perdido o pai, perdido mãe, eu estava distante de todos, minha vida tinha mudado, meu sonho de fazer uma faculdade, eu estava distante de tudo. E quando ela saiu, o Senhor falou para mim: hoje tu lamentas o teu batismo, mas chegará um dia que eu te darei muito prazer em batismo, o Senhor falou para mim. E eu não entendi isso, mas guardei. Então, como a Irmandade sabe, eu estou só abreviando. O Senhor me deu a graça de batizar o meu pai aos 78 anos de idade. Foi uma das alegrias que eu creio que poucos homens sentem na terra, principalmente que ele achou que havia perdido o filho. Então o Senhor me deu a graça, com muita alegria no meu coração, de batizar o meu pai, batizar a minha irmã mais velha, Helena, que já esteve aqui, o meu único irmão, batizei também, batizei os filhos deles, batizei minhas filhas, batizei, e agora comecei a batizar meus netos. Eu já batizei a primeira netinha, Então eu já estou indo bater
terceira geração, né? Batizando minha família, e eu estou glorificando a Deus pelo Senhor, que é o cumpridor da sua palavra. Irmãos, muitas obras Deus tem feito. Uma obra que o irmão pediu para contar, mas eu já contei isso aqui. Eu tinha uma abertura de uma casa de oração para atender em Avelino Lopes. Hoje, Avelino Lopes na cidade do sul do Piauí, e hoje o Senhor me dá a graça de atender aquela região ministerialmente, irmãos. E fica distante de Teresina. Eu tinha que fazer uma abertura de uma casa de oração lá. E eu fui com um irmão. E ele me levou, ele tinha um carrinho popular, mais novinho, e nós saímos de Teresina cedinho e viajamos, era 900 quilômetros, era um sábado, e aquela cidade, hoje deu uma melhoradinha, mas ela fica na divisa sul do Piauí com a Bahia, mas é um lugar que não tem acesso, sabe, irmão, não tem estrada. Então a estrada que vai do estado do Piauí chega até ela e pronto. Então ali só tinha ônibus até sexta-feira. Quando era do sábado já ninguém nem ia nem voltava naquela época, porque não tinha mais ônibus, só voltava a ter ônibus na segunda-feira. E era um sábado pela manhã, e eu, com o irmão e a esposa dele, rumamos para lá. E quando nós passamos, depois de Floriano, nós tínhamos andado uns 270 quilômetros mais ou menos, até aquela região, e tinha uma operação policial, ali sempre tem naquela região, que ali é a região que passa a Transamazônica, e ali passa muito tráfico das riquezas da Amazônia, que vai para o Porto do Recife, Salvador. Então ali é um lugar que as polícias, né, estão sempre ali monitorando. E tinha uma operação de polícia rodoviária, irmãos, militar, e o carrinho do irmão novo, e nós paramos ali, o guarda veio, e o guarda chegou e pediu o documento do carro, e o irmão deu, o guarda pediu o documento novo, ele falou, não, esse carro é novo, só tem 10 meses. E o guarda falou, eu não sei se o senhor sabe, mas é pelo vencimento, é pelo final da placa, o carro do senhor está já atrasado 2 meses. Quando falou assim, o irmão entrou em tribulação, tadinho. Eu também falei, Senhor, tem piedade. Sábado, eu com abertura de igreja marcado, irmão, para batismo para atender lá, falei, tem piedade, Senhor, tem misericórdia. Aí o guarda falou assim, o senhor me acompanha aqui, por favor. E levou o caso lá para uma tenente, uma oficial. E quando mostrou para ela, irmão, ela estava muito agitada, ela estava acomodando aquela operação, tinha gente presa, tinha animais silvestres, tinha um tanto de coisa que eles tinham. Quando ela nem olhou, ela falou assim, faz apreensão, prende e reboca para Floriano, que é a cidade mais próxima, o pátio do Detran, falou, reboca para Floriano. E o guarda falou, vem aqui para a gente preencher aqui o laudo de apreensão. E o irmão atribuladinho, tadinho, ficou assim, eu falei, vai lá, irmão, vai, segue ele. Quando o irmãozinho saiu, eu fui lá até a tenente, né, era uma jovem senhora. Eu cheguei para ela, falei, tenente, bom dia. Mas, irmão, quando ela se virou para mim, ao meu bom dia que eu dei, ela foi tomada assim por uma rejeição, um espírito contrário à minha presença. Ela me rejeitou, vi que ela me rejeitou, e ela nem me respondeu bom dia. Ela falou, o que o senhor deseja? Ela apontou assim, ela falou, o que o senhor deseja? Aí eu falei para ela, falei, tenente, eu estou nesse carrinho que a senhora mandou apreender aí agora, e eu sei, tenente, que a senhora está correta, a senhora está dentro do que a lei lhe atribui, enfim, a sua autoridade para isso. Mas deixa eu falar uma coisa para a senhora, tenente. Nós somos servos de Deus, somos cidadãos. E eu estou indo numa missão em Avelino Lopes. Então eu peço à senhora humildemente. Mas quanto mais eu falava e me humilhava, mais ela, sabe, mais ela me constrangia em autoridade. Eu falei, eu peço à senhora humildemente, tenente, que a senhora libere nosso carrinho. Eu preciso ir. Ela falou, naquele carro o senhor não vai para lugar nenhum. Falei, tenente, talvez eu não expliquei tudo para a senhora. Eu estou indo lá ao mandado de Deus, tenente. Deus me manda naquele lugar. Eu estou indo numa missão espiritual. Estou indo batizar almas que creem no Evangelho. A senhora sabe que a palavra de Deus forma até bons cidadãos. Aí era que ela me rejeitava, né? Forma até bons cidadãos. Então eu peço à senhora, tenente,
não me prenda, não prenda o nosso carrinho. Hoje é sábado, se fosse ontem, a senhora sabe que até ontem tem um ônibus para lá, mas hoje não tem ninguém para me substituir lá, tenente. Por favor, humildemente eu peço à senhora. Ela falou, não vai. Ela falou, o senhor não vai, naquele carro lá o senhor não vai. Quando ela falou assim, eu falei, tenente, façamos o seguinte, minha intenção não é irritar a senhora, absolutamente, não é irritar a senhora. Mas eu peço à senhora mais esta vez, aplique as multas que a senhora julgar necessário, pode multar o carro lá, em Avelinópolis, na segunda-feira nós pagamos lá, e já vimos comprovantes dessas multas, e desse documento pago, tenente, nós somos cidadãos, nós não temos por que andar fora da lei. Quanto mais eu falava, quando eu falei assim, ela falou assim, sabe o que o senhor é? O senhor é muito teimoso. Aí eu vi que ela falou com um tom ameaçador de me prender, né? Quando ela falou assim, o senhor é muito teimoso, né? Eu vi que ela... Aí eu recuei, né, com respeito à autoridade dela, ela chamou-se um guarda e falou assim, manda faz a vistoria daquele carro lá, tira tudo que tiver nele, faz a vistoria para o reboque levar ele. Aí eu afastei dela, né? A autoridade, eu saí de perto dela. Aí fui lá, fomos tirar as coisas lá do carro, tiramos nossas bagagens, aí eu peguei a sacolinha que é meu macacão de batismo. Aí eu lembrei do batismo novamente. Aí eu falei pro irmão, não, tira aí. Eu entrei assim, é mata, né, irmão? Eu entrei assim na borda da mata um pouquinho. Aí eu falei pro senhor, senhor, o que é isso? Eu falei, senhor, o que é isso? Ela tem autoridade, sim, sobre mim, cidadão. E sobre mim, cidadão, eu, cidadão, honrei a autoridade dela, respeito, nós respeitamos as autoridades. Mas ela pode barrar a missão do Evangelho. Ela pode, Senhor, desfazer o que está marcado do encontro de Deus com as almas, ela pode fazer isso. Quando eu estava ali falando com o Senhor, perguntando por que ela estava tão excedida em autoridade, irmão, chegou um motorista do caminhão do reboque, ele chegou para mim e falou assim, ó, isso aqui é um deserto, não dá para o senhor ficar aqui, eu vi que tem uma senhora aí com vocês, não dá para vocês ficar aqui. Aí ele falou, fale com ela, que se ela liberar, eu vou no caminhão, cabe nós, eu ponho vocês ali junto de mim, né? Eu levo até Floriano, vocês ficarem numa pousada. Não... Mas quando ele estava falando assim, oferecendo essa gentileza, passou uma caminhonete dos militares. Quando passou, ele falou assim, aquele que está chegando ali é o coronel. Aquele é o coronel. Quando ele falou assim para mim, eu falei, não vou pedir a ela, eu já pedi a ela, né, não me ouviu, eu vou pedir ao coronel essa carona. Aí eu fui lá para pedir a carona para a gente no guincho. Quando chegou lá, que o coronel desceu, eu falei, bom dia, coronel. Irmão, foi tudo diferente. Quando aquele homem voltou para mim, parece que ele suavizou. Parece que ele desenhou até um pequeno sorriso de prazer do meu bom dia. Ele falou, bom dia, cidadão, em que eu posso ajudá-lo? Eu falei, coronel, eu estou naquele carrinho e ele está sendo apreendido porque está 2 meses atrasado o documento. Aí quando eu ia no procedimento para falar da carona, ele era dessas pessoas que gesticulam com as 2 mãos, ele falou, não, o senhor precisa ir sua viagem, o senhor vai, ninguém vai me prender aqui. Quando ele falou assim, eu fiquei pasmo, né? Mas o coronel, a tenente, ele falou, chama ela, vem aqui, tenente. Ela veio, eu pensei que ela ia infartar, que ela estava com os nervos na flor da pele. O coronel falou, libera o carro dele, tenente. Mas coronel, o carro dele está atrasado 2 meses. Aí do jeito que ela colocava o dedo em riste, assim, ele colocou nela. Ele falou, coronel, ele falou, tenente, ele precisa ir essa viagem, ninguém vai parar ele, pode liberar o carro dele. Aí ela falou assim, mas o coronel, já foi feita a vistoria desse carro. Ele falou, cancela, tenente. Ela falou, mas até o laudo de apreensão já foi, ele falou, rasga, tenente. Aí ele falou firme com ela, rasga, tenente, ele precisa ir essa viagem e ninguém vai lá. Glória ao nome do Senhor. Aí falou, pode pegar os documentos do carro e passar. Aí eu corri pro irmão, eu olhei pro irmão e falei, Deus fez uma obra. Eu falei para ele, Deus fez uma obra. Mas quando eu falei, Deus fez uma obra, olha como são as coisas, eu lembrei do irmão Barros. O irmão Barros é o senhor mais antigo nosso na Teresina, e ele também é tenente, né? Ele é militar. E nas nossas reuniões de ministério, aqui lá ele põe o exemplo da caserna lá do quartel, né? Como que é as coisas do quartel. E me veio que ele falou assim uma vez, falou assim, a pior coisa que existe para um militar
é o superior desmanchar o que ele já fez perante o seu subordinado. Isso aí é a coisa mais terrível que pode acontecer com o militar. Quando eu lembrei assim, eu pensei, ela vai constranger o coronel. Aí eu olhei o coronel e andando e ela ao lado dele falando. Aí pararam, eu fui chegando assim por trás e ela estava falando assim: coronel, tudo que o senhor me pedir, tudo que o senhor me pediu, eu estou pronta para fazer, mas não desmanche perante os guardas o que eu já fiz. Quando ela falou assim, eu fui chegando, aí a presença de Deus me visitou, e eu entrei e falei: com licença. Eu falei para ela, tenente, eu avisei a senhora que nós estávamos indo ao mandado de Deus. Eu avisei a senhora. Quando eu falei assim, ele falou: não. O senhor não tem satisfação a dar a ela, nem a ninguém aqui. Pode pegar o carro e passar. Peguei, passei, fiz a abertura da igreja, no batismo 23 almas obedeceram ao Senhor. Eu estou aqui glorificando a Deus porque o Senhor fez esta obra de me passar onde eu mesmo não tinha condição de fazer. Enfim, são tantas obras que o Senhor tem feito ali por nós. Rogo a Irmandade que ore a Deus por nós. Louvado seja Deus, que eu sei do carinho que a Irmandade tem por nós. Preparou a serva de Deus para ser minha companheira, minha esposa, e nós estamos servindo a Deus, cumprindo a nossa missão de todo o nosso coração. Trouxe saudações e levarei as vossas com a santa paz de Deus. Por tudo Deus seja louvado, irmão. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. A palavra que o Senhor nos trouxe, Mateus capítulo 2. Vamos ver, com a ajuda de Deus, os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá, eu adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Até aqui, irmãos. Conhecemos todos nós esse trecho de palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor havia nascido, irmãos, em Belém. E nós vimos que dois povos
lhes foi revelado a manifestação do Filho de Deus, desta poderosa salvação. Uns, os pastores de Belém, já estavam ali pertinho e eram conhecedores da promessa. Outros, os magos do Oriente, quer dizer, os sábios estrangeiros, né? Em outras palavras, magos do Oriente aqui é sábios estrangeiros, porque eles vieram de longe, de fora. Mas eram sábios, eram reis, eram líderes, enfim, eram homens, irmãos, que governavam. E vieram, e a Irmandade sabe que no fundo isto tem um fundamento, né? Os pastores então anunciavam que o Senhor veio para eles também, para o judeu por promessa, né? E os magos, nesta obra que Deus fez, anunciavam, irmãos, os gentios, os estrangeiros, os que viriam de longe, mas que eram sábios para entender o chamado de Deus. Isto dizia respeito a nós. Santo é o nome do Senhor. E eles, irmãos, como eram estrangeiros, não tinham tradição judia, não tinham conhecimento da lei, não tinham obediência em nenhum pacto com Deus. E aqui não fala de onde, mas por certo, quando se fala dali mais por Oriente, irmãos, era na Pérsia, né? E assim por diante, aquelas regiões. Mas eles foram movidos. Eles foram movidos pelo que é de Deus. O dom de Deus os envolveu, o poder de Deus os envolveu, porque homem nenhum seria capaz de fazer o que eles fizeram se não fosse pelo poder do alto. Estes sentimentos, eles eram homens, irmãos, eles eram reis, eles eram homens de palácios, eles tinham tronos, eles tinham governos e autoridades. Santo era o nome do Senhor. Então, o que os moveu? Que sentimentos tomou para transbordar a própria ignorância em termos espirituais e a falta do conhecimento de Deus? Que força os tomou para que pegassem suas cortes, seus príncipes, porque esses homens não andavam só, né? Pegar seus príncipes e colocarem uma caminhada, irmãos, seguindo uma estrela, uma caminhada que eles não sabiam até onde iria. Que sentimentos colocou de que eles estavam indo de encontro ao nascimento de um novo rei? Glória ao nome do Senhor. São coisas profundas, irmãos, que as concupiscências humanas não explicam, que as paixões humanas e carnais não explicam. São porquês que não têm respostas à humanidade, em termos de homens naturais, né? Mas para os que amam a Deus, para os que conhecem a Deus, para os eleitos, para os escolhidos de Deus, aleluia, nós percebemos isso aqui: o imenso poder de Deus, irmão, o chamado de Deus, a obra de Deus, a determinação de Deus sobre esses sábios, sobre esses estrangeiros, sobre esses homens que deixaram tudo para ir de encontro, aleluia, ao nascimento do Filho de Deus. Hoje Deus manda esta palavra porque aqui também está o ajuntamento de sábios. Glória ao nome do Senhor. Está o ajuntamento dos eleitos, daqueles que foram envolvidos no Espírito, daqueles que foi derribado em si mesmo a muralha que separava, irmãos, a ignorância, glória ao nome do Senhor, que nos prendiam. Então aqui estão aqueles
aqueles que, movidos pelo sentimento da graça, aleluia, de nosso Senhor Jesus Cristo, o profundo mistério da fé, aqueles que foram transformados na mente, transformados no ser, e hoje vivem do Espírito, e hoje superam pelo Espírito, a sua caminhada pelo Espírito, e hoje estão aqui nesta noite a ouvir a palavra. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor começa a dizer, aleluia, a falar contigo a tua caminhada, a tua jornada, a tua peregrinação de encontro a Deus, aleluia, rumo ao reino da perfeição. Aleluia, tu não estás sozinho nessa caminhada, tu não estás sozinha nessa jornada. Agora esquece os males que estão ao teu redor, dá glória a Deus, porque o Senhor te diz, hoje eu vim te socorrer e te ajudar. A caminhada deles não foi fácil, aleluia, era no deserto, irmão, era no deserto, a caminhada deles era em condições extremas. Glória ao nome do Senhor, calor extremo, sol escaldante no dia, e frio, glória ao nome do Senhor, e trevas na noite. Irmãos, era no deserto, subindo e descendo, aleluia, mas os olhos deles estavam fitos, aleluia, na luz que raiou, na estrela que brilhava e os conduzia. Por isso, de uma maneira em geral, a grandes e pequenos, não tira o teu coração da minha palavra, não tira o teu desejo da minha salvação, não tira o teu rumo, aleluia, do reino dos céus. Simplesmente isso e marcha. A partir de hoje eu começo a te sarar pela minha palavra, a partir de hoje eu começo a te levantar pela minha palavra. Põe-te a caminho, tu verás a Deus, diz o Senhor. E foram, aleluia, e foram, até que chegaram nos limites do lugar onde estava o Filho de Deus. Santo é o nome do Senhor. E o que é terreno, irmão. A palavra diz que o que é carne, mas o que é espírito. Então eles estavam como nós estamos também, neste tabernáculo, mas o verdadeiro Deus habitando em nós. E eles chegaram, e aconteceu algo que não podia acontecer. Aleluia, mas a lei obrigava a acontecer. Deixa eu ver se eu explico para a Irmandade. Aconteceu algo que não podia acontecer, mas a lei obrigava que tinha que acontecer. Era um protocolo entre reis. Ao cruzar uma fronteira, quando eles entraram em Israel, eles eram reis, eles tinham que ir ao rei. Então eles foram a Herodes. Tem situações na vida, nesta caminhada terrena, que de repente nós nos vemos em circunstâncias, em lugares, que nós somos levados àquilo. Nós não optamos por ir. São coisas, protocolos que a vida, a lei, a circunstância terrena, a condição materializada debaixo do sol, nos leva a certas circunstâncias. E de repente nós estamos em meio de males, como Davi falou, eu nem abro a minha boca, aleluia, eles estão me propondo guerra, guerreando contra mim. Glória ao nome do Senhor, eu nada fiz, de repente eu estou no meio da contenda. E hoje Deus manda esta palavra a esta igreja amada que está aqui, aleluia, que de alguma maneira de repente deu de cara com o obstáculo, deu de cara com a adversidade, deu de cara, aleluia, com o espírito contrário, deu de cara com gigantes, deu de cara com poderosos. Vocês ficam na comunhão para vocês entenderem essa palavra, aleluia. Mesmo que não foram passos da tua escolha, mesmo que você tenha lutado até para fugir, mas de repente você está face a face, aleluia, com quem dentro de si ou em si o mal move, o mal envia, o mal trabalha. Glória ao nome do Senhor. De repente estava eles diante
do mal que habitava em Herodes. Mas o Senhor estava ali para livrar. Irmão, hoje tem livramento aqui nesta palavra. Aleluia. Você pode estar rodeado, encantoado. Você pode estar nas ombrais, aleluia, da porta em que o mal te espera. Mas hoje o Senhor muda os teus rumos aqui. Pararam de frente com Herodes, simples, trazidos por Deus, cheios de inocência, sem saber com quem estavam mexendo. O Herodes olhou e falou: ah, é? Aí falou assim para os... Ele falou: onde é que está escrito aí que vai nascer o Messias aí? Em Belém da Judéia. Em Belém da Judéia. Então vamos fazer assim, vocês vão lá e procurem. Quando vocês encontrarem, voltem aqui e me digam onde está, para eu ir lá também. Irmão, hoje corta-se o laço do adversário desse culto da paz. Hoje a porta de ferro da prisão se abre. Hoje eu te tiro dos umbrais da porta dele. Hoje cala a voz do teu acusador. Hoje para de sangrar. O diálogo de engano foi uma voz enganosa, maligna, que se aproveitava de uma situação, aleluia, para tentar descobrir o segredo de Deus e matar o que era de Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. E eles seguiram. Irmão, a palavra é um recado só. E eles seguiram. Quando chegaram lá, se maravilharam, encontraram com Deus. Irmão, quando Deus encontra conosco, quando nós somos transportados até o encontro com Deus, quando chega o dia do milagre, quando chega o dia da queda do opressor, quando chega o dia da consolação, quando chega o dia da liberdade, quando chega o dia da mão de Deus trabalhar, a guerra dá lugar à paz, a miséria dá lugar à prosperidade, o ódio dá lugar ao amor. O que espalha tem que sair para o braço de Deus ajudar. O que acusa tem que calar, para que haja justificação. Encontraram com Deus, se maravilharam, eram sábios, não levaram em conta que era só um menino pobre, numa casa simples, e um casal simplório. Aleluia. Irmão, eu vou pregar como Deus está falando. Presta atenção. A glória de Deus está chegando na tua vida. A obra anunciada começa a ser revelada. A semente plantada começa a nascer nessa noite. Aleluia. E vem de maneira a te maravilhar. Receba as purezas e a simplicidade desta palavra. Aleluia. Que hoje, de dentro das entranhas da simplicidade, começa a nascer algo excelente ao nosso favor. Aleluia. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Não julgues a ti mesmo. Não coloque o teu próprio parecer. Cala-te. Porque a partir de agora Deus vai abrir a boca ao teu respeito. Hoje o Senhor tira a turbação de espírito, o Senhor tira o medo e a preocupação de como as coisas serão, como será o amanhã.
como será o agora. Santo é o nome do Senhor. O Senhor te tira. Sabe por quê, irmão? Porque Deus a soberania para operar. Preocupações, interrogações é coisa do ser. Ontem Deus mandou uma palavra aonde nós congregamos, e o Senhor falou assim, que quando estavam ali em volta do Senhor, os fariseus falaram assim: nós sabemos, pelo que está escrito, nós sabemos de que o Cristo permanecerá para sempre. E tu falas, porque o Senhor falou que era a hora do homem, filho do homem, ser pendurado. E ele falou assim: tu fala deste filho do homem que será pendurado? Quem é este filho do homem? Quem é este filho do homem? Se o que está escrito é que o Cristo permanecerá para sempre, e tu falas de um que morrerá, quem é este filho do homem? Santo é o nome do Senhor. E o Senhor falava nisso, do verdadeiro Deus que habita no verdadeiro homem. E quando o Senhor estava falando, estava consolando o próprio Jesus. Na boca dele consolava ele. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quem é esse filho do homem? O filho do homem é esse, é nós que precisamos da ajuda de Deus, da voz de Deus, da mão de Deus, do dom de Deus, da justiça divina, do poder do alto. Aleluia, do movimento que só a graça proporciona. Este filho do homem que fica aguardando, que fica esperando este homem natural que nós somos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Por isso hoje a palavra também mais uma vez move nós e te diz: o Cristo permanecerá para sempre e Ele habita em ti. É o nome do Senhor. Tiraram do seio das próprias bagagens do que eles mesmos trouxeram ouro, incenso e mirra. Hoje o Senhor te diz por esta palavra: busca em ti mesmo agora, mergulha no teu ser, no meio das tuas guerras, ó filho do homem, no meio da tua condição, mas mergulha na tua alma. Aleluia. Deixa nesta noite aquilo que tu trouxeste a Deus. Deixa e dá a Deus o que é de Deus. Dá honra e glória a Deus. Aleluia. Dá gratidão a Deus. Excelência e magnificência estejam na tua alma, Deus. Era hora de voltar. Agora o culto vai terminar, é hora de nós voltarmos. Esse é o encontro com Deus. Mas quando amanhece o dia, ou até antes de dormir, já vem alguém, a voz de Herodes, querendo saber do segredo, querendo que tu te derrames perante Ele. Aleluia, que tu fale das tuas entranhas o que Deus te fez hoje. A visitação de Deus, o rebento de uma esperança que toma nossa alma por esta palavra, o levantar de cabeça pela justificação da palavra, a confirmação de Deus na nossa caminhada nessa graça maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amanhece o dia, parece que abrimos a porta. Herodes falou: olha a prova. Aí o obstáculo, a trave continua, o espírito continua, o demônio continua. Irmão, eu tenho uma autoridade divina na revelação da palavra de dizer: é o contrário, ele cai hoje por essa palavra. Ele está caído hoje por essa palavra. Era hora de voltar. Encontraram com Deus, viram a face de Deus, deram, presentearam a Deus. E para eles só tinha um caminho: voltar até Herodes e contar tudo. Ó, nós chegamos lá. Quando você chega lá, você pega a rua direita ou à esquerda, e você sobe ou desce uma colina,
E você vai pelo nascente ou pelo poente, até chegar no Natal. Naquela casa está ele. Eles achavam que tinham que dar satisfação a Herodes. Na madrugada, uma revelação divina tomou eles, e o Senhor falou assim: não voltem por lá. Vocês não têm satisfação a dar Herodes. Aleluia. Ao que te oprime e te persegue, aleluia, e te encantua, hoje tem uma libertação nesta palavra. O Senhor te diz: você não tem satisfação a dar a Ele. Olha, irmão, voltei lá no testemunho, né? Você não tem satisfação a dar a Ele nem a ninguém. Você não comparecerá mais nos sombrais de Herodes. Hoje Deus cria um caminho novo aqui nessa palavra. Vocês não voltarão por lá. Ele não descobrirá o segredo. Ele não vai encontrar o meu filho. Ele não virá aqui com morte. A ele não será dado de compreender, nem de alcançar esta salvação. Por isso hoje, os caminhos difíceis, das vozes mais pesadas que tem contra nós, em domínios, e isso às vezes, viu, irmão, não é só no meio da sociedade não, nossa vida social não, é espiritual. No romper da manhã, no cair da noite, no momento solitário na cama, no despertar, no primeiro abrir de olhos, aleluia, o que tem vindo, a tentação que tem batido, aleluia. Hoje, por esta palavra que Deus nos manda, são 9 horas. Hoje Deus te esconde do teu adversário. A partir de hoje você começa a voltar para ti. A partir de hoje começa a voltar para ti mesmo. Aleluia, com certeza de Deus, com caminho novo de Deus, com paz de Deus tomando a tua mente e coração, com providência de justiça divina, com abertura, glória ao nome do Senhor, aleluia, com fé renovada, com paz triunfante no coração. Oh, alma que choras, glória ao nome do Senhor. A partir de hoje, o Criador cria uma vereda nova para você. Santo é o nome do Senhor. Eu tenho recebido, irmão, é 9 horas. Eu tenho recebido a tua oferta, eu tenho recebido a tua fidelidade, eu tenho recebido o teu trabalho no Evangelho, eu tenho recebido o teu testemunho veraz, aleluia, a tua oferta sem mácula, eu tenho recebido tuas lágrimas, eu tenho recebido, aleluia, ao longo dos anos, cada passo que tu tens dado, eu tenho recebido o teu sacrifício vivo. Eu sei como tu chegaste a mim, eu sei como tu vens a mim. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Eu sei que tu nem percebeste que o mal rodeou, que ele chegou, mas o Senhor manda ler só o último versículo. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Vida nova, esperança nova, madrugada nova, jornada de trabalho nova, ministério novo, missão nova, cidade nova. Olha Deus.
Você sabe, as 3 colunas da autoridade judia ou israelita, naquela época, as 3 maiores colunas de autoridade cercaram o Senhor no templo. Eram anciães tribais. Anciães naquela época não tinha cunho ministerial, não é, irmão? Eram líderes tribais, homens velhos que a tribo jovens ouvia dele e calava e obedecia. Eram líderes tribais. Anciães, porque tinha autoridade tribal. Escribas, porque tinha autoridade de leitura, de escrita, de registro, aleluia, de testemunha, de marcar e deixar registrado para sempre. Então tinha autoridade. Escribas eram autoridades, anciães eram autoridades e autoridades espirituais, os sacerdotes do templo. E essas 3 colunas de autoridade cercaram ele. E os 3 falaram assim para ele: com que autoridade tu fazes as coisas que tu fazes? Quem te deu tal autoridade? Porque olhava para ele e viu um homem simples. Aleluia. De onde vem a tua autoridade? Fala para nós. Irmão, novamente, busca de descobrir os segredos de Deus, como Herodes queria descobrir onde estava o menino. Aleluia. O Senhor olhou para eles e falou assim: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se vocês me responderem, se vocês tiverem altura, a minha altura, em responder com sabedoria, se a autoridade de vocês, da condição de vocês me responderem, eu vos responderei. Falem para mim, o batismo de João era dos homens ou era de Deus? Olhou para o sacerdote, por certo, os principais do templo, e diziam: o batismo de João era de Deus ou era dos homens? Calou a autoridade sacerdotal. Olhou para os escribas: e vocês, de quem que era o batismo de João? De Deus ou dos homens? Os escribas puxaram na autoridade deles e silenciaram. Olhou para os anciães, que os jovens colocavam a mão na boca pela autoridade deles, e falou: e vocês, de quem que era o batismo de João? De Deus ou dos homens? Aí desafiou as 3 colunas de autoridade humana, terrena e carnal, onde Deus não estava mais. Esta palavra aqui que mexeu com o trono, que mexeu com Herodes, que mexeu com a autoridade, esta palavra que veio de livramento, esta palavra que desprezou a ordem de Herodes: voltem por aqui. Hoje vai mexer com autoridades. Hoje a palavra passa onde tiver a mão autoritária e que tiver o teu nome, a tua causa, a tua situação, ou de homens ou de espíritos. Como Deus desafiou Herodes e nos desafiou só naquele dia. Desafiou no dia em que ele mandou lá e falou assim, alguém falou para ele: vai embora daqui, porque Herodes te busca e ele quer te matar, ele vai te matar, sai daqui. O Senhor olhou para eles com autoridade: vocês voltem lá e falem para aquela raposa que hoje e amanhã eu expulso demônios e faço curas, e no terceiro dia eu sou consumado. Não arredo daqui. Vim para curar, vou curar. Vim para derrubar demônios, vou derrubar demônios. Irmão, esta palavra tem toda a autoridade que essa igreja precisa para ser livre, para dar glória a Deus, para viver.
perguntou o Senhor para eles. Aí dentro da condição humana, eles falaram assim: se nós falarmos, fizeram lá, juntaram, fundiram-se as autoridades e falaram: se nós falarmos que é de Deus, Ele vai nos reprovar e dizer: por que vocês não obedeceram então? Que sacerdotes são vocês? Que anciãos são vocês? Que sábios são vocês em escrita? Que não obedeceram. Se nós falar que é de Deus, Ele vai cobrar isso de nós. Se nós falarmos que é dos homens, os homens vão nos pegar, porque eles têm João como verdadeiro profeta. Aí ficaram perdidos entre Deus e os homens. E o que fica perdido entre Deus e os homens é a potestade das alturas, dos ares. Aleluia. E silenciaram e falaram: não sabemos. Fundiu a coluna da autoridade. Irmão, essa palavra aqui, irmãos amados, é contra os espíritos imundos e os homens que não temem a Deus. Hoje começa a fundir as autoridades que se levantaram contra esta igreja. Não sabemos. Ah, vocês não sabem? Então vocês não estão à altura jamais de entender e nem de tomar conhecimento da minha autoridade. Servo de Deus, mocidade querida, ministério, igreja, nesta noite aqui congregada, em nome de Jesus Cristo, receba a paz de Deus no teu coração. Pode deixar que vai derreter as colunas autoritárias contra a tua fé, contra a tua alegria, contra a paz do teu lar, contra o amor que te rege. Jamais vocês descobrirão com que autoridade eu faço. Jamais vocês terão conhecimento de quem sou eu com meu Pai. Vocês não conhecerão. Irmão, o tribunal de Cristo está aqui. Aqui tem causas que a condição terrena, que o tempo sufocou em nós. Nós temos circunstâncias que as nossas próprias faculdades mentais não conseguem guardar. É condição humana e se perdem aqui dentro. E nós chamamos isso de esquecimento. Aleluia. Tem a condição humana e tem a condição que o muito esperar enfraquece o coração. Diz a palavra. Mas hoje Deus revolve. Aleluia. Revolve na vida, nos sentimentos. Restaura, levanta, desperta. Levanta a tua cabeça, homem de Deus. Levanta a tua cabeça. Haja paz nos teus muros. Porque Deus está tomando providência hoje com a autoridade da palavra. Você chegou até aqui, você não vai voltar pelo mesmo lugar. Hoje eu crio um caminho diferente, para que tu adentre a ti mesmo e se alegre nas bandeiras hasteadas pelo Evangelho. De quem é você? Que filho do homem é você? Em cujas entranhas habita o Todo-Poderoso. O Deus que te toca, que te visita, que te transporta. No dom, aleluia, que te faz diferente, te faz diferenciado. No dom que te maravilha a ti mesmo. No abrir da tua própria boca. E no despertar do teu amanhecer. Tem tempo para Deus operar. Aleluia, tem tempo. Para terminar essa palavra, irmão, para terminar essa palavra, a obra de Deus, eu já vi alguns irmãos falarem assim, ó:
que não caia uma folha de uma árvore que não seja da permissão de Deus. Isso não é correto, irmão. Vocês sabem o que é verdade a respeito desse assunto? É dizer assim, ó, não caia uma folha de uma árvore que não seja do conhecimento de Deus, pela onisciência. Da permissão de Deus não, porque a permissão de Deus está na sua criação. Quando Ele criou para que nasçam folhas, cresçam folhas, amarelam folhas, morrem folhas. É um ciclo que Ele próprio criou. Aleluia. Isto é um ciclo. O ciclo, como o Senhor falou lá na palavra, nasce primeiro a erva. Vocês lembram? O Senhor falou, nasce primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão. Porque a terra por si só está abençoada. Então, pela benção e a fertilidade que Ele deu ordem na terra, tem um trâmite. Tem um trâmite para as coisas acontecerem dentro do natural que Ele criou. Então, nasce a erva, cresce a erva, nasce a espiga. Os irmãos já viram? Quem conhece arroz, você aperta assim um grãozinho de arroz, quando nasce a espiguinha, o cacho, não tem nada dentro. O trigo do mesmo jeito, não tem nada dentro. Depois vem o grão. E depois vem o grão, quando o grão madura, vem a foice, cega e enche o paiol. Este é um trâmite natural. Mas quando Deus quer, Ele faz o que Ele fez com a vara de Arão. Pegou uma vara lisa e pôs na tenda da congregação. Ele falou para Moisés, amanhã vem aqui e eu te mostrarei a minha vontade. No dia seguinte, a vara que nada tinha folhas, flores e frutos. Tinha quebrado a própria natureza criada. Tinha quebrado o trâmite da natureza. Tinha quebrado o protocolo de nascer, crescer e produzir. Em nome de Jesus Cristo, aos que têm fé, receba essa palavra. Eu vou quebrar o protocolo da vida terrena para te abençoar. O trâmite será quebrado. O impossível vai acontecer. Aleluia. Deixa na tenda da congregação hoje a tua fé, a tua alma. Volta para a tua casa em paz. Porque mais uma vez Herodes perde a guerra para a tua alma e para essa igreja. É a palavra, é o conselho. Aleluia. São prenúncios da sabedoria. Aleluia. Que hoje prenunciam a ti o que um amanhã breve Deus fará para a honra e glória do seu Senhor. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Cabelos pretos ou brancos, jovens ou velhos, porque a palavra cai como chuva e está sobre todos, e ela terá o seu fiel cumprimento. Deus seja louvado. Lindos, agradecemos a Deus.